Aqui com a gente a médica psiquiatra Jordana Farias. Doutora, bom dia, bem-vinda. Um tema tão importante, num dia tão especial, né? De conscientização. Primeiro, autismo não é doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente fala criança porta o autismo, a gente está falando de uma forma um pouco leviana, porque a maneira da criança ter se estruturado o seu neurodesenvolvimento com algumas condições da socialização, da sua comunicação, do seu comportamento. Doutora, quais são os principais sintomas, os níveis? Os sintomas, você tem uma inabilidade no comprometimento social daquela criança, da comunicação verbal e não verbal e de alguns tipos de comportamento que o pessoal é o que acha mais gritante, digamos, que chama mais atenção, que é estereotipias, ecolalias e tem as barreiras, né? O pessoal vê muito a condição física, mas esquece das outras condições que o autismo está ali implícito na socialização, que é uma dificuldade muito grande dos que têm essa condição. Tem alguma idade ideal assim para se fechar o diagnóstico? E como é que também os pais recebem essa confirmação, que não é fácil, né? Não, é totalmente difícil e eu sempre reitero isso conversando com os pais. É como se você tivesse programado para descer em Maceió e você vai bater em outro estado, né? Você vai se deparar com pessoas diferentes, em condições diferentes, vai conhecer um mundo novo, de muitos desafios, porque não é fácil. O diagnóstico, a partir de 1 ano e meio, você já vê muito critério que esse neurodesenvolvimento está ficando mais atípico, que é onde você começa a buscar ajuda para fazer essa intervenção precoce. E quanto mais cedo você fecha o diagnóstico, você começa a terapia e a resposta vai ser melhor? Muito melhor, Douglas. A terapia com intervenção precoce robusta, ela aumenta até 20% do QI da criança. Vamos lá, eu vejo e converso com muitos pais, mães e até no dia a dia mesmo, a gente fala, poxa, como tem meninos e meninas com mais autismo, como tem aumentou o diagnóstico ou o autismo sempre existiu? E outra coisa, já se sabe o que causa o autismo, doutora? O autismo é de causa epigenética, tem uma condição genética e influência do meio. Os pais estão se tornando pais mais tarde. A questão do nascimento também, por exemplo, crianças que nascem mais prematuras, então tudo isso influencia. E o quesito também da menina é mais sutil. Ou você vê um quadro do espectro muito sutil, bastante grave. Então, normalmente, por isso que abriu azul, né? Porque ficou muito focado para o menino, o autista menino. E não, a menina também tem a mesma condição e a proporção é muito parecida. Agora, porque é difícil de ser diagnosticado. Como é que são essas terapias? As terapias, elas são por equipes multiprofissionais, com fono, TO, psicólogo, analista do comportamento, musicoterapeuta, o médico, sempre muito aliados nos protocolos para a intervenção precoce da necessidade de cada criança. O grande desafio é, daqui para que eu chegue num especialista, seja psiquiatra ou neuro, a criança perde muito tempo, porque não é todo mundo que tem acesso. Então, é uma crítica que eu faço, que os médicos da unidade básica de saúde tem que saber tratar um autista, porque a proporção é cada 36 um nasce autista. Então a gente não pode esperar, eu sou diabética, esperar atendimento no endócrino para conseguir essa especialização, entendeu? Porque a proporção é muito alta. Doutora, a senhora falou em acesso à rede pública, então o acesso às terapias, tipo de um pai, de uma família que tem condição é mais fácil. Você vai lá no privado, no particular e paga. O pai, a mãe ou o responsável de uma criança autista que não tem essa condição, então essa família vai sofrer mais porque essa criança não vai desenvolver a contento para a idade e de uma mesma criança que tenha autista e que tenha condição, que tenha acesso às terapias. Com certeza. É uma barreira. Uma barreira, é um quesito de saúde pública. Quanto equivale o neurodesenvolvimento do cérebro de uma criança, né, independente do seu status social? E para a gente fechar, a importância de uma data como essa, doutora. A gente está falando aqui agora, às 8 horas e 29 minutos, há tantos minutos de um assunto tão importante. Qual a importância desse dia, 2 de abril? Levar o conhecimento para as comunidades, porque com o conhecimento você é menos enganado, você consegue levar informações corretas para as famílias buscarem ajuda,
para não perder mais tanto tempo que a gente já fica tão aflito em ver o quanto é doloroso para as famílias não ter essa informação. Porque às vezes não é só o atendimento médico, é a informação que o médico tem que dar para a família. Eu tenho a obrigação como médica de explicar. Você tem que ir para fono por causa disso, você tem que ir para a terapia ocupacional por causa disso. Porque não é só simplesmente fazer um CID, dar um diagnóstico, é orientar. Encaminhar. Encaminhar e orientar. E não tem sido assim que a banda tem tocado, né? Infelizmente. Doutora, muito obrigado, um beijo, saúde. Gente, a doutora Jordana está aos 9 meses de gestação, né? Saúde, bom parto para a senhora, que Deus abençoe, tá? Amém. Um beijo, até mais. Obrigada.